Porque agora há pouco você diz assim, ó, hoje os milagres foram reduzidos, a dor na lombar, não sei o que, você meio que tirou sarro. Você falou, tem mortes ressuscitando hoje, me dá o endereço. Ele entende, se o continuismo é fato, então a qualidade dos dons, ou a qualidade das curas, caíram. E aí você precisa fazer pesquisa. Apóstolo, por que não curou? Timóteo, toma um pouco de vinho. Mas Jesus Cristo também deixou pessoas que não foram curadas por causa da incredulidade deles. Então vamos lá. É falta de poder em Jesus? A paz de Cristo, queridos. O debate ficou quente. Tema polêmico. Os dons do Espírito Santo cessaram? As pessoas estão enterrando os dons? Confira aí a opinião dos pastores aí nesse debate incrível. Os dons do Espírito Santo cessaram? Não, os dons do Espírito Santo não cessaram, até porque a Bíblia não faz essa diferença entre ordinário e extraordinário. O cessacionismo faz essa diferenciação para parecer bíblica, mas o cessacionismo não é uma crença bíblica, são ideais através até da história da igreja, na diminuição de alguns dons, pela falta de incentivo e desobediência às escrituras, pois ela manda buscar os dons, desejar os dons e não deixar o dom morrer. Através das escrituras, em nenhum momento o Novo Testamento afirma que os dons cessaram ou que os dons cessariam antes da vinda do Senhor Jesus. Ok. Pastor Isaac. Pastor César, o primeiro argumento favorável ao cessacionismo, os irmãos precisam prestar bem atenção. Em 3 períodos da história, somente em 3 períodos da história, um quarto há de vir, mas somente em 3 períodos da história, a operação de milagres foi superabundante, por dizer assim. Na época de Moisés, na época de Elias e Eliseu, e na época de Jesus e dos apóstolos. Por que isso? A fim de autenticar, Deus estava ali revelando a sua palavra por meio desses homens, revelando na boca desses homens a sua palavra. Então, iniciando ali por Moisés, obviamente, indiscutível o ofício profético de Moisés, passando pelo início dos profetas do Antigo Testamento com Elias e Eliseu, e assim eles dando autoridade para os seus sucessores, e isso precisava ser autenticado com milagres e sinais, coisas indizíveis, miraculosas, não era algo banal, mas coisas que deixavam as pessoas estupefatas. E na época de Jesus, obviamente, para mostrar que a mensagem que Jesus trazia vinha do Pai, e ele era autenticado isso com nós vemos isso em João 6, nós vemos a questão de Elias e Eliseu em 1 Reis 18, Moisés e Josué em Êxodo 4, isso tudo com o objetivo de mostrar que o que aqueles homens estavam falando vem do próprio Deus. Quando nós temos encerrada a Escritura, e aqui eu vou partir para um outro argumento, mas quando nós temos encerrada a Escritura, esse momento de revelação divina, ele encerra, ele termina. Portanto, nós temos já na palavra de Deus tudo o que precisamos, toda a verdade revelada, tudo que precisamos para a fé, para a salvação e para a piedade. Então, o primeiro argumento aqui em favor do cessacionismo é que esses 3 momentos únicos na história, um quarto há de vir, na manifestação do anticristo, mas nesses 3 momentos da história tem esse objetivo. Nós podemos ver isso em Atos 2:22, Jesus, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Atos 14, os apóstolos, Paulo e Barnabé ficaram ali, o qual o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios, e Hebreus 2:3, já citado aqui, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ok, pastor Eliseu. Os dons não foram biblicamente reduzidos à categoria de validação. Um texto que poderia ser mais forte para o argumento cessacionista está em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, como bem disse o pastor Isaac. E depois,
Aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira, os apóstolos. Ao mesmo tempo, enquanto eles pregavam a mensagem aprendida com Cristo Jesus, ao mesmo tempo, enquanto pregavam, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. Ponto. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Já é uma categoria diferente. Os sinais, milagres operados pelos apóstolos, concordo com o pastor, biblicamente, estão validando a mensagem deles nos sinais. Muitos tipos de milagres. Mas como o tema é os dons do Espírito Santo os dons do Espírito Santo cessaram, veja a continuação do texto. E de acordo com a sua vontade, é a mesma expressão usada em 1 Coríntios capítulo 12, ele distribuiu os dons do Espírito Santo. O fato do verbo estar conjugado no passado não quer dizer que ele fez e não faz mais. O verbo conjugado no passado que ele fez está simplesmente dizendo o que aconteceu. Está testificando algo que aconteceu. Então, o papel singular dos milagres não foi apenas credenciar um mensageiro ungido. Senão Jesus faria o milagre na frente de Herodes, Lucas 23:8, quando Herodes desejou. Segundo lugar, se fosse apenas para credenciar, Jesus não diria o que disse em João 14:12, que aquele que crê nele, não apenas apóstolos, fariam obras que ele faz e até maiores, claro, no sentido de alcance, não em essência e natureza. Agora, os exemplos que o pastor citou aqui, que vem da teoria de Walfield, sobre os 3 maiores momentos de milagres na Bíblia: Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. E os textos que o pastor citou foram milagres de validação quando a palavra estava sendo anunciada a descrentes. Moisés diante de Faraó, Elias diante dos profetas de Baal, e Jesus e apóstolos diante de judeus que não acreditavam que ele era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus ali. Dons de autenticação, validação de que a mensagem é verdadeira diante de incrédulos. Mas os dons espirituais na primeira carta aos Coríntios é para edificação da igreja. 1 Coríntios 11:18. Quando vos ajuntais na igreja. 12:28. A uns Deus pôs na igreja. 14:19. Antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. 14:26. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Faça-se tudo para edificação e não para autenticação, porque a igreja não é um aglomerado de pessoas ímpias que precisam ver milagres para autenticar a mensagem pregada. Ok, pastor Isaac. Essa questão, antes de eu apresentar meu segundo argumento aqui, essa questão de verificar sinais para que se creia, né? Isso de fato é uma característica dos incrédulos. Jesus até rechaçou os judeus, os fariseus, porque queriam um sinal, e Jesus disse: não vai ser dado nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas a vocês. Então essa vontade, essa gana por milagres, por sinais, isso tudo advém de um coração incrédulo. Não obstante, há vários relatos onde Jesus realiza milagres, termina dizendo: e as pessoas creram na sua mensagem, creram que ele era o Filho de Deus, creram a partir de vendo o que ele diz. Ele falava com autoridade, aquilo estava sendo autenticado, não era só algo da sua boca, viram que ele realmente era o Filho de Deus. Mas o segundo argumento aqui, e aqui talvez alguns continuistas acreditem ou tenham aí os seus argumentos para concordar um pouco comigo, porque cremos todos que a Bíblia é suficiente para a vida do crente, para a salvação, e Deus não está mais revelando a sua vontade do modo como revelou nas Escrituras, e uma vez encerrado o cânon, nós devemos respeitá-lo como regra de fé e prática, e nada que venha fora disso, depois disso, além disso, deve ser considerado. Antes, pode ou deve ser, naquela época, na época dos Coríntios especialmente, deveria ser
dos Coríntios e dos profetas do Antigo Testamento também. Não dá para dizer que existem diferenças aí, porque a profecia naquela época era para ser julgada conforme o próprio texto de 1 Coríntios 14 e Êxodo 13 e Êxodo 18. Eles deveriam ser julgados por alguns critérios aqui que não cabe dizer. Mas nós vemos aqui que nós fomos edificados, em Efésios 2:20, edificados sobre um fundamento. Que fundamento é esse? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, edificados, nós, igreja, estamos edificados, nós não colocamos mais nada a esse fundamento, nós estamos baseados, isso encerrou para nós. Nós não precisamos mais de profetas revelando a vontade de Deus hoje, a palavra de Deus hoje. Por quê? Porque nós temos na Escritura suficiência para a nossa vida. Isso nós vemos em 2 Pedro 1:3, 2 Timóteo 3:16 e 17, dizendo que o homem de Deus, por meio da Escritura, é perfeito, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E 2 Pedro 1:3 diz que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E vemos que em Judas 1:3 a fé aqui sendo o composto, sendo o conteúdo da nossa fé, da nossa doutrina, foi uma vez por todas entregues aos santos. Eu queria fazer uma menção de Jonathan Edwards, falando sobre dons. O pessoal gosta bastante e diz que Jonathan Edwards levitou aquela coisa toda e era o David Copperfield da época. Você não lembra de David Copperfield, né? Não, eu sou mais jovem. E ele diz o seguinte: os dons extraordinários foram dados para a fundação e o estabelecimento da igreja no mundo. Mas depois que o cânon das Escrituras foi concluído e a igreja cristã foi plenamente fundada e estabelecida, os dons extraordinários cessaram. Palavras de Jonathan Edwards. Pastor Eliseu. O pastor Isaac, o meu som tá legal, pastor? Tá legal. O pastor Isaac citou Efésios 2:20, que também é um texto que é base para muitos sensacionistas afirmarem sobre o ministério profético, confundindo com o dom da profecia. Porque Efésios 2:20 diz: vocês são edifício e estão construídos sobre o alicerce doutrinário, como o pastor bem disse, que os apóstolos e profetas colocaram. A pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Não há nenhum pentecostal, não há nenhum continuista que estude a Escritura Sagrada que duvide disso. Isso é doutrina. Porém, mais uma vez, os dons, conforme o tema, baseado, pelo menos na minha concepção, a partir de um modo mais detalhado, teologicamente falando, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é diferente. O dom da profecia, 1 Coríntios 12, 13, 14, de Efésios 2:20. Efésios 2:20, pastor César, pastor Isaac, diz que apóstolos e profetas aqui de Efésios 2:20, eu quero mostrar a diferença entre os profetas ou a profecia de Efésios para Corinto. Eu vou até simplificar assim. É que os apóstolos e profetas de Efésios 2:20 foram responsáveis pela base doutrinária da igreja. Uma vez que a pedra fundamental, doutrinas, foi lançada, estes apóstolos, estes profetas como fundadores doutrinários já não são mais necessários. Porém, Romanos 12, 1 Coríntios 12 ao 14 descreve uma função importante, porém não fundamental, não basilar para a doutrina da igreja. E eu provo. Apóstolos e profetas de Éfeso, ou da carta aos Efésios, que não eram da igreja em Éfeso, é da carta aos Efésios, eles têm a autoridade inquestionável, tanto que seus escritos entraram no cânon. As profecias dos discípulos, em Atos 19, discípulos de João, as filhas de Filipe que profetizavam, se profetizavam, tem profecias. Cadê as profecias dos profetas? Cadê as profecias de Atos 19? Cadê as profecias de Atos 21 das filhas de Filipe? Cadê as profecias da primeira carta aos Coríntios 12, 13 e 14? Não tem. Por quê? Porque não são fundamentais para a doutrina da igreja ser fundamental. Não é fundamental. Lição B.
Os profetas em Efésios 2 são singulares no sentido de estarem ligados aos apóstolos, exercendo um papel que não é encontrado em outro lugar nas cartas paulinas, de evangelização aos gentios. Através da mensagem dos profetas, Cristo e os apóstolos evangelizaram gentios e judeus. Os profetas e o dom de profecia, Atos e Coríntios, não fazem parte dessa categoria de mensagem basilar para o alcance dos gentios, conforme Paulo ensina em Efésios 2, que esse é o contexto. Ele diz: gentios e judeus estão fundamentados em uma doutrina criada desde o Antigo Testamento, pregada pelos apóstolos. Profetas e apóstolos de Efésios 2 compõem uma base única de proclamação evangelística. Os dons de profecia, 1 Coríntios 12, não se baseiam ao propósito evangelístico de alcançar o ímpio, mas a edificação da igreja. Ok. Pastor Isaac. Antes de apresentar aqui o terceiro e quarto argumento, eu queria só endereçar essa questão dos profetas, porque assim, nós não encontramos distinção nas escrituras do ofício de profeta em nenhum momento. Eu sei que existem alguns irmãos continuistas que creem que o profeta é aquele que fala da parte de Deus, ou aquele que fala a palavra de Deus. A questão é que o profeta, o que o profeta fala na escritura, o que o profeta fala é palavra de Deus, inerrante e infalível. Não é à toa que Deus manda julgar falsos profetas. Então, nós não podemos olhar, fazer essas distinções aqui. Eu fui acusado de fazer, o cessacionista é acusado de fazer distinção entre dons. E aí eu acuso os continuistas de fazer distinção entre os profetas. Mas não existe. O profeta foi dado, e o profeta de 1 Coríntios 14, ele era necessário naquela época, muito necessário, e louvado até por Paulo, porque não havia o cânon encerrado. E a igreja precisava saber como funcionar pela palavra desses homens e mulheres, habilitados pelo Espírito Santo. Mas uma vez que o cânon se encerrou, a revelação de Deus acabou, não existe mais necessidade para Deus revelar a sua vontade por meio da boca de ninguém. É que esses dons perderam, por assim dizer, se é que eles ainda existem, perderam aí a sua qualidade. Parece que o Espírito Santo deu uma diminuída, e o Espírito Santo agora está curando dor na lombar, depressão, dor de cabeça, e não está mais ressuscitando mortos, não está mais curando cegos de nascença e os milagres que nós vemos no Novo Testamento. Então, a qualidade desses ditos milagres, desses ditos sinais, essas ditas curas, mostra que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ele era apóstolo, tinha o dom de curar. Ele diz na sua segunda carta a Timóteo: deixei Trófimo doente em Mileto. Ué, apóstolo, por que não curou? Timóteo, toma um pouco de vinho. Mas Jesus Cristo também deixou pessoas que não foram curadas por causa da incredulidade deles. Então vamos lá. É falta de poder em Jesus? Não. Então vamos lá. No Novo Testamento existem curas de doenças menores. Sim. Por exemplo, do que Jesus curou a sogra de Pedro? De uma febre. Sim. É uma febre. Uma febre é uma coisa corriqueira. Mas veja você bem, toma um Doril, você para um Doril, alguma coisa assim. Então, deixa eu só concluir. Então, na Bíblia, Jesus Cristo cura uma mulher de uma febre. Jesus Cristo cura uma mulher de um ciclo menstrual muito forte. Sim. Então, que é uma coisa menor. Mas veja bem, que ela sofria, tudo isso... Então, o que eu quero chegar assim, você está dizendo que o continuismo, ele entende... se o continuismo é fato, então a qualidade dos dons, ou a qualidade das curas, caíram. E aí você precisa fazer pesquisa. Por exemplo, ressurreições de mortos acontecem o tempo todo na história da igreja hoje. Cegos enxergando acontece o tempo todo hoje. Aleijado andando hoje. Eu já vi surdo que nunca ouviu, de 8 anos de idade, passar a ouvir. Então é o demônio? Então, como lidar com isso? Vamos lá. A questão dos milagres que você mencionou, eles foram concedidos, foram realizados com o fim de edificação de um grupo maior, de um pessoal maior, não só para benesse ou para o benefício ali da sogra de Pedro, ali, só porque Jesus tem esse poder. Qual o bem maior nesse caso? É o testemunho.
É o testemunho. Mas sempre é. Claro. Até hoje. Mas deixa eu terminar aqui com relação... Eu falei sobre a qualidade, agora eu vou falar sobre a quantidade. Você falou, tem mortos ressuscitando hoje. Me dá o endereço. Então vamos lá. A igreja do pastor Deiró, que você conhece de nome aqui da rádio, ela nasceu no dia que um cara levantou do caixão que estava sendo velado e viveu. Bem, me dá o endereço de uma pessoa que quatro dias... Avenida Mateu Bem, 4 dias... Mas olha só. Na Igreja de Deus e Amor, por exemplo, Isaac, se você der um Google, você vai achar, tem um cara que levantou de morto de dentro da geladeira do IML. A quantidade, agora sim, a quantidade desses milagres, desses sinais, ela é diminuída à luz do que nós vemos nos 3 períodos da história que eu mencionei. Foram períodos em que os milagres foram inúmeros. O próprio texto bíblico diz que se as obras de Jesus, os milagres de Jesus fossem registrados, nós teríamos uma biblioteca necessária para que isso acontecesse. Então, esse terceiro argumento em favor do cessacionismo diz respeito à qualidade... Períodos da história, você fala. A qualidade e a quantidade, que nós vemos isso acontecendo menos no meio do povo de Deus. Acontece aqui, acontece acolá, acontece X, Y. Na época que esses sinais foram realizados, isso era para testemunho de toda a igreja, de todo o povo, e o texto histórico está aí. O quarto argumento, depois eu apresento o quarto argumento, que é vou mencionar aqui alguns autores. Pastor Eliseu. Eu queria começar por onde o pastor Isaac começou, que não há essa diferenciação. Peraí, pastor Isaac, não há nenhum texto na Bíblia que separe os dons extraordinários de ordinários. Os mesmos textos que falam língua, apóstolo, fala sobre o mestre, o profeta e o operador de milagre. Capítulo 12, versículo 29. O texto, em um versículo só, coloca o que os cessacionistas dizem de dons ordinários, que é mestre, pastor, mas no próprio texto tem operadores de milagres, então não tem como separar. Porém, a separação que eu fiz é 1 Coríntios 12, fala sobre a profecia. Efésios 2, fala sobre os profetas, que são fundamentais, na linguagem de Paulo, versículo 20. Fundamento dos apóstolos e profetas. É diferente de 1 Coríntios capítulo 12 e 14, e eu vou dar só um exemplo. Aí eu pergunto ao pastor Isaac e aos cessacionistas, meus irmãos que estão assistindo. Nós poderíamos falar que a palavra de Deus como fundamento doutrinário veio de quem tem o dom de profecia? Não, jamais. Isso não é cessacionismo, isso é Bíblia. O próprio Paulo, quando trata das profecias na igreja em Corinto, ele diz assim: veio a palavra do Senhor de vocês, dos profetas do Antigo Testamento, vieram, principalmente os que deixaram os escritos. Mas ele diz, se tratando de profecia agora, quem quiser rejeitar isso, que rejeite. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Versículo 37. O que ele está dizendo é, se você tem um dom de profecia, suas palavras não são doutrinárias. Suas palavras não são mandamentos do Senhor. Os profetas que escreveram, sim. Os profetas de Efésios 2, o conteúdo deles são mandamentos. De quem tem um dom de profecia, o próprio Paulo diz, o que eu escrevo é mandamento. O que vocês falam, não. 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou ela veio somente para vós? Para os profetas, sim. Para quem tem um dom de profecia, não. Mas ele conclui, se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Você não é profeta coisa nenhuma. 39. Portanto, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Procurar com zelo profetizar é você reconhecer que você tem simplesmente um dom de profecia. E, gente, não é nada disso. Que coloca Deus numa caixinha. Gente, para. Isso aí, isso empobrece o debate. Empobrece porque você cria essas coisas na sua cabeça a fim de, eu tô com a razão porque XYZ. Não, a gente tem que olhar com sinceridade os textos bíblicos, com a exegese
perfeito, com exegese boa. E Deus realizou milagres, desde Abraão. Porque esses momentos da história foram momentos de revelação da palavra de Deus, revelação do que Deus estava dizendo, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, início do ministério profético, ali de todos os profetas, e Jesus, os apóstolos. Claro que tem o espantalho por aí, o camarada tem o dom de profecia, ele pensa que ele tem um ministério pastoral. Não é assim. O cara mete óleo de peroba na cabeça, coloca a placa Poleiro dos Anjos, dá desconto no dízimo, abre igreja e começa a atrair as pessoas pelo seu dom de profecia. Então aí nós temos, irmão, um falso pregador com falsas profecias, gerando falsos crentes, porque ele já está sendo soberano sobre o dom, ele está controlando o dom. Isso não é bíblico. Como eu já disse, é no contexto de igreja. O cara profetizou, diz o versículo, capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 26. Tem profecia, tem revelação, tem interpretação, tem língua. A língua interpretada para nós pode servir como uma profecia, uma palavra de edificação. O texto diz que a igreja deve julgar. As profecias dos profetas fundamentais, a igreja não tem que julgar, tem que se submeter. Agora, quem tem o dom de profecia, a igreja vai julgar, vai analisar. Por quê? Porque o dom da profecia não tem o mesmo peso das escrituras sagradas, senão Paulo não mandaria os irmãos em Tessalônica analisar as profecias, não rejeitá-las e reter o que é bom. O pastor também foi lá na história para falar sobre os dons miraculosos. Se uma das razões principais dos crentes não acreditarem nos dons miraculosos é porque não veem, não estou vendo o milagre acontecer, igual o senhor perguntou, cadê o endereço e tal? Falta de milagre no coração de muitos gera incredulidade. Mas espera aí, a minha fé estaria baseada em não experiência. Enquanto os pentecostais, continuistas, carismáticos são acusados de manterem a sua fé em Deus ou nos dons miraculosos por causa de experiências, o sensacionismo também se baseia ou em experiência negativa. O cara profetizou e não aconteceu, mandou levantar e não levantou. É experiência negativa também. A segunda razão mais poderosa é que as pessoas sentem que os dons morreram entre a morte dos apóstolos e os dias atuais. Se perderam na história. Pode ter alguma razão da diminuição dos dons? Pode. Eu mostro isso até no contexto em que nasci, cresci até essa altura aqui e vivo. A gente assume que por algum momento, pastor César, claro que eles se perderam ou diminuíram, não deixando de existir. E não foi a primeira vez. A Bíblia fala sobre isso. A gente percebe, segundo Reis 22:8, que o povo de Deus havia perdido as escrituras. Imagina, o povo sem o Pentateuco, sem as escrituras, sem a palavra de Deus, foi uma perca. Cadê a graça da revelação? Por todos os propósitos mais práticos na história ainda, as pessoas, só na época da Reforma, tiveram acesso às escrituras. Por muito tempo, as pessoas tiveram a ausência do melhor, de um grande ou importante e essencial dom, que é a pregação bíblica das escrituras. A gente percebe na história também que uma doutrina importante para a fé da igreja, da justificação, foi perdida pouco depois da morte dos apóstolos. A epístola de Barnabé, o pastor de Hermas, mostra que por muito tempo a doutrina da justificação não era pregada, só foi resgatada na reforma protestante. Então, se a igreja não ora, não busca, não deseja, se sobre isso não se prega, como a Bíblia ensina, capítulo 12 aos Coríntios, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons. Versículo 31, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Não quer dizer que o amor tem que anular o dom. O caminho é o amor para se conquistar os dons, porque Deus não vai dar dons para quem não ama. No capítulo 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Por muito tempo, como já foi dito pelo pastor Isaac, estas pregações desses homens que ele citou
tirando do povo o desejo de buscar os dons, é natural que a igreja não busque. Houve um período na história que só o Papa falava, só o clérigo tinha autoridade, e o serviço na igreja, conforme ensinado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, ficou descartado. Por quê? Só o Papa é o cara. Aí entra Calvino. Calvino entra com esse sensacionismo apologético para que as pessoas reconheçam que o Papa não é o representante direto de Cristo. Tá aí, amados, esse foi o corte, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão Seja Membro e deixar o seu like. Um forte abraço e até a próxima.